Então vamos lá, continuando na página 27, a questão 8, que dizia o quê? Que sendo o número de diagonais de um octógono o quíntuplo do número de lados de um polígono, conclui-se que esse polígono é 1. Então, ó, o número de diagonais de um octógono, o octógono são 8 lados, então a gente vai ficar com n vezes n menos 3 sobre 2. Então, o número de diagonais vai ser 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. 8 por 2 dá 4, vezes 8 menos 3, 5. 4 vezes 5, 20. Se lá ele diz que o número de diagonais é o quíntuplo do número de lados, então vai ficar 5n igual a 20. N igual a 20 dividido por 5, então n é igual a 4. Então esse polígono é um quadrilátero. Resposta, letra B, quadrilátero. Na questão 9, ele diz: o número de diagonais de um polígono é o dobro do número de lados. O número de diagonais, D, é igual a 2n, o dobro do número de lados. Se D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, igual a 2n. Faz uma proporção, vai ficar n vezes n menos 3 igual a 4n. N vezes n, chuveirinho, n vezes n, n2 menos n vezes 3, 3n, trazendo de lá menos 4n igual a 0. n2, somando ali menos 7n igual a 0. Então nós vamos ter uma equação de segundo grau incompleta com A e B. Podemos colocar n em evidência, vai ficar n2 por n dá n, menos 7n por n dá 7 igual a 0. Primeira solução, n igual a 0. Segunda, n menos 7 igual a 0, n igual a 7. Como nós não temos aqui nenhum polígono que não tem nenhum lado, ele não vai existir, então o polígono procurado é o epitágono. 7 lados. Resposta é a letra C. Na questão 10, ele diz: num polígono regular, o número de diagonais é o triplo do número de lados. A quantidade de lados desse polígono é, veja que a questão 10 é igual à questão 9. Lá era o dobro, aqui é o triplo. O número de diagonais é o triplo do número de lados. Mesma coisa, ó. N vezes n menos 3 sobre 2 igual a 3n. n2 menos 3n sobre 2 igual a 3n. Faz a proporção. n2 menos 3n igual a 6n. n2 menos 3n, trazendo de lá menos 6n igual a 0. Então vai ficar n2 somando menos 9n igual a 0. Novamente, a equação de segundo grau incompleta. N em evidência, vai ficar n2 por n dá n, menos 9n por n dá 9 igual a 0. De novo, primeira solução, n igual a 0. Depois n menos 9 igual a 0, o n igual a 9, o polígono que tem 9 lados é o eneágono. Então, nossa resposta aí, letra C, 9 lados. E vamos para a questão 11, certo? Isso aí eu paro aqui, porque a questão 12, 13 e 14 são quadriláteros. Aí do outro lado, na página 28, você vai resolver as questões 26, 27, 28, 29 e 30, certo? Questão 26, 27, 28, 29 e 30. Essas são de vocês na página 28. Aí ele diz, na questão 10, na questão 11 agora, que a figura descreve o movimento de um robô. Partindo de A, sistematicamente avança 2 metros e gira 45 graus para a esquerda. Então, a questão 11. Ele parte do ponto A, anda 2 metros e faz um giro para cá
a 45 graus. Anda 2 metros, gira para cá, 45 graus. De novo, o que ele quer saber? Quando ele fizer todo esse movimento e chegar de novo aqui em A, qual o polígono que ele forma, certo? Quando esse robô retornar ao ponto A, a trajetória percorrida será o quê? Uma circunferência, um hexágono, um octógono, um decágono, um polígono não regular. Então, se esse ângulo externo ele é 45 graus, isso quer dizer que o interno é de 135. Lembra do que eu falei? Que o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. Então, se o ângulo externo é 45, o interno é 135. Nós temos o quê? Que o ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Ela está sobre 2, então 2 é a diagonal. Se o ângulo interno é 135, nós vamos ficar com 135 igual a 180 vezes n, menos 180 vezes 2, 360, sobre n. Então, fazendo a proporção, vai ficar 135n igual a 180n menos 360. 135n menos 180n é igual a menos 360. Vou trazer para cá. Fazendo aqui a diferença, vai ficar menos 45n igual a menos 360. Vamos multiplicar por menos 1. Vai ficar 360 dividido por 45, que é igual a 8. Então, o polígono formado é o octógono. Tá certo? Então, polígono formado é o octógono, resposta aí, letra C. Então, tá certo? Então, a gente encerra a parte de polígonos aí. Aí lembro que a página 28, as questões 26, 27, 28, 29 e 30 é para vocês resolverem como atividade. Como eu já disse, resolve e vai guardando para depois me entregar. Próximo assunto nosso são os triângulos. É um assunto mais longo, mas vamos por parte aqui. Triângulos. Certo? Então vamos para a classificação. A gente classifica os triângulos de dois modos. Primeiro, os lados, certo? E depois pelos ângulos. É essa classificação que a gente faz, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. De acordo com os lados, ele pode ser equilátero. O triângulo é equilátero quando ele tiver os três lados iguais. Pode ser isósceles. O triângulo é isósceles quando ele tem dois lados iguais e um lado com medida diferente. E pode ser escaleno. O escaleno ele tem todos os lados diferentes. Essa é a classificação quanto aos lados. Quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, certo? Quando ele tiver três ângulos agudos. Pode ser retângulo, quando ele tiver um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E obtusângulo, quando ele tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Certo? Então, equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero quando tiver os três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e um diferente, e escaleno, os três lados diferentes. Acutângulo, quando ele tiver os três ângulos agudos, retângulo, quando ele tiver um ângulo reto, e obtusângulo, quando ele tiver um ângulo obtuso.
Vamos para as propriedades dos triângulos. A primeira propriedade diz que em todo triângulo, vou colocar aqui, ó, vértice A, B e C. Esses vértices vão gerar aqui 3 ângulos. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, ó, 3 ângulos agudos, os 3 têm que somar 180. Um ângulo reto, um ângulo de 90, logicamente os outros dois são menores que 90. Um ângulo maior do que 90, então logicamente os outros dois ângulos são agudos. A segunda propriedade diz isso aqui, ó, se você tem um triângulo, certo? Vamos chamar de novo vértice A, B e C. Esse ângulo externo aqui, vou chamar esse ângulo de alfa. A propriedade diz que em todo triângulo, um ângulo externo é igual à soma de dois internos não adjacentes a ele. Não adjacentes que não estejam na mesma linha dele. Então, o ângulo A e o ângulo B não são adjacentes ao ângulo alfa. A terceira propriedade diz isso aqui, ó. Em todo triângulo, trazer para cá, você faz sempre isso aqui, ó. Ângulo A, lado A. Ângulo B, lado B. Ângulo C, lado C. Tá certo? Sempre oposto ao ângulo. Essa propriedade diz que em todo triângulo, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, o lado A é menor que a soma de B com C, o lado B é menor do que a soma de A com C, e o lado C é menor que a soma de A com B. Em todo triângulo, cada lado é menor do que a medida da soma dos outros dois. Certo? Então, a primeira, em todo triângulo, a soma dos ângulos externos, dos ângulos internos é igual a 180 graus. A segunda, em todo triângulo, um ângulo externo é igual à soma de dois internos não adjacentes a ele. A terceira, em todo triângulo, cada lado, a medida é menor do que a soma dos outros dois. Para a gente classificar um triângulo, nós vamos usar uma relação que é muito conhecida. Lá na frente a gente vai estudar ela, mas eu vou colocar ela aqui, ó. Essa relação, ela é chamada de Teorema de Pitágoras. E é o que mais a gente utiliza quando se trabalha com triângulos. Eu vou colocar aqui algumas medidas e a gente vai fazer essa classificação. Vou apagar aqui, ok? Então vamos supor que eu tenho exemplo A, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Exemplo B, 7 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros. Exemplo C, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Exemplo D, deixa eu colocar aqui, 4 centímetros, 8 centímetros e colocar 4, 3 e 8 centímetros, certo? Então vamos, de acordo com isso aqui, com essas medidas, fazer essa classificação. Se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Olha, de acordo com a terceira propriedade que eu coloquei, você só vai fazer um cálculo mental, não precisa fazer um cálculo. 2 é menor que 3 mais 4, 3 é menor que 4 mais 2, 4 é menor que 2 mais 3. Então esse triângulo aqui, ele existe, tá certo? Esse triângulo existe.
7 é menor que 7 mais 8, 7 é menor que 7 mais 8, 8 é menor que 7 mais 7. Esse triângulo também existe. 3 é menor que 4 mais 5, 4 é menor que 5 mais 3, 5 é menor que também existe. E 4 é menor que 3 mais 8, 3 é menor que 4 mais 8, 8 não é menor que 4 mais 3. Então esse triângulo aqui ele não existe, de acordo com essas medidas. Tá certo? Então, existem os três casos. No primeiro caso ele é escaleno, três lados diferentes. No segundo caso ele é isósceles, certo? Pelas medidas você já classifica, dois lados iguais e um diferente. E no terceiro continua sendo escaleno. Não coloquei o equilátero porque se eu colocar as três medidas iguais, ele vai existir. Então vamos para cá. Vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras, para dar essa classificação aqui. Ali eu tenho o quê? Na letra A, o maior lado, 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 é igual a 4 mais 9. 16 é maior de 4 mais 9, 13. 16 é maior do que 13. No segundo exemplo, eu tenho 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, que é o maior lado, é igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, 64 igual a 49 mais 49, 64 é menor do que 98. E o terceiro exemplo, letra C, eu tenho que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 25 igual a 9 mais 16, 25 igual a 25. Olha que são os três casos que podem existir. Ele ser maior, ele ser menor ou ele ser igual. Tá certo? Aplicando o teorema de Pitágoras vai acontecer isso. Maior, menor ou igual. Toda vez que ele for maior, o triângulo é classificado como obtusângulo. Tá certo? Quando ele for menor, o triângulo vai ser chamado de acutângulo. E quando ele for igual, o triângulo é retângulo. Então, você pode tanto classificar de acordo com os lados, com as medidas dos lados, certo? Quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno.